Normalmente Deus não me dá o tema, Ele me dá... Quando eu estou preparando uma mensagem, Deus me dá um texto, daí eu vou pensando tal, aí o tema é a última coisa que eu coloco. Mas dia 8/10, hoje é? Que dia é hoje? 9/11. Então há um mês atrás Deus me deu esse tema. Eu estava sentado aqui no momento de culto, e eu escrevi aqui no meu bloco de notas, menos live e mais live. E aí Deus foi falando comigo durante esses 30 dias aí, e é o que eu quero compartilhar. Mas antes de eu entrar no assunto, isso não é uma crítica assim, tipo, condenar, as lives e as coisas. Por quê? Porque daqui a pouco você vai me ver fazendo live, aí você vai falar: ah, Lúcio, você que foi lá, fez todo aquele negócio, você vai me ver, provavelmente daqui meia hora, uma hora mais ou menos, você vai me ver nas redes sociais, alguma coisa que eu vou compartilhar, uma história, alguma coisa do nosso culto. Então, eu não estou aqui condenando a ferramenta, mas um comportamento. É um comportamento que aí a gente precisa rever. Se o nosso comportamento, ele está nessa linha, nessa direção. E aí é esse comportamento, sim, que a gente precisa nos policiar para que nós não tenhamos. Quando se diz respeito, principalmente a este mundo que vivemos, que é um mundo que valoriza muito a aparência, valoriza muito a exposição, a gente está exposto a todo momento. Antigamente a gente achava que não é só artista, mas se você estiver fazendo qualquer coisinha hoje na rua, que seja qual for, sempre vai ter uma pessoa do seu lado com um celular que pode te filmar e te colocar na rede social. Quem já passou por alguma situação dessa, que alguém filmou você? Tirou uma foto. E então nós estamos agora vivendo esse mundo, de um eterno Big Brother, mesmo a gente sendo anônimos, e qualquer coisa que façamos pode viralizar, seja ela ruim ou boa. Nós estávamos vindo agora, saindo de casa ali, eu e o Juan. Eu estou com um hóspede na minha casa esse final de semana. Os pais do Juan foram competir em Toledo, Juan? O Juan está lá, hospedado lá. Dormiu amarrado essa noite, Amarrei. Lá não tem, Lá a gente amarra, está passando fome, Juan? Não tem comida. Casa de crente, de líder de jovem, não tem comida. É jejum e oração, Juan? Ficou o dia inteiro jogando play. Cara, e aí eu estava cochilando no sofá, aí eu só ouvi o barulhinho. Eu olhava, era o Juan fazendo um Nescau e pegando uma bolacha. Daí voltava, daqui a pouco... Eu acho que ele tomou uns 4 Nescau de tarde. Mas 5, Juan? Caramba. Então a gente está... E aí nós estávamos saindo ali, e aí na esquina de casa tem um outro prédio, e acho que era uma mãe falando com a filha, eu só vou sair na hora que você entrar para dentro. E acho que a menina não entrou. Daí nós demos 4 passos, eu já ouvi o grito. Ai! Já ouvi, E já tinha uma galera ali na frente, já. Eu falei, provavelmente alguém vai filmar essa mãe. Daqui a pouco está o conselho lá. Essa mãe está na rede social. E aí, já era. Cancelou, tal. Eu vim pensando isso. Acho que eu pensei isso por causa do tema de hoje, que vai falar muito sobre isso. Então, e a nossa vida, e tudo que a gente faz hoje, vira uma sequência de momentos para a gente compartilhar. A gente acorda pela manhã, café da manhã, já não é mais só um simples café da manhã, pode virar um evento para você compartilhar no Instagram. Vai almoçar, uma reunião com amigos, tudo vira uma sequência de momentos. O seu dia pode ser uma sequência de momentos para você compartilhar nas redes sociais. É errado isso? Não. Isso é o estilo de vida que nós adotamos para viver. Nós estamos inseridos nessa cultura. Então, a questão aqui é o que fazermos para a gente não cair em algo superficial, supérfluo, que não tem raiz.
E é isso que a gente vai conversar. Por quê? Porque a gente corre o risco também de criar uma espiritualidade superficial também. Porque quando a nossa fé se torna algo que só mostramos nas redes, ela perde profundidade. A profundidade de quê? Que Deus deseja que nós tenhamos com Ele. Porque isso aí só vira o momento de compartilhar. Acho que vocês vão entender na sequência. Então Jesus, ele nos chama para uma vida autêntica e plena na sua presença. Onde não só falamos dEle, mas vivemos para Ele. Eu sempre digo isso. Tem uma diferença enorme em acreditar em Jesus e servir Jesus. Crer em Jesus não custa nada, servir Jesus custa tudo. Servir Jesus custa seu lazer, servir Jesus custa as suas finanças, servir Jesus custa o seu tempo. Crer em Jesus não custa nada. E Jesus nos chama para servi-lo, para ser discípulos de Cristo, para fazer o que Ele fez. E hoje a gente vai ver, a gente vai poder entender um pouco dessa autenticidade de uma vida com Jesus, em 4 áreas fundamentais da nossa vida cristã. Que vai permitir que a nossa fé não seja mais do que palavras e momentos de live, né? Mas passe a ser um estilo de vida, que testemunha o Evangelho de maneira real. Primeiro, vida de oração e não só live de oração. Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Mateus 6,6. Jesus ele está ensinando seus discípulos sobre a essência da oração, alertando o perigo de orar sendo visto pelas pessoas. Lúcio, mas a nossa igreja faz live de oração, faz ou não faz? Né? Então você está condenando a live? Não, a nossa live de oração ela tem um propósito. Nós estamos no nosso projeto, no Atitude 666, no... Não é? 333, é verdade. É meio besta, né? É só meio besta, é 333, né? Corta essa, corta. Apaga lá. Edita, Arthur, edita já. Atitude 333, né? Tem o propósito. E também, qual que é o propósito da live de oração na igreja? É para que os nossos pastores, eles estejam cultivando essa prática no meio do povo. A live de oração da igreja. Então, Jesus, ele não está condenando a oração pública, mas ele está alertando sobre a intenção. Vocês entenderam? Jesus, então ele estava condenando orar em público? Não, porque até ele orou em público. Mas ele estava condenando a intenção de só orar enquanto estou sendo visto. É aquilo que eu falei no começo, nosso dia a dia vira uma sequência de momentos para postarmos. E aí eu já não consigo mais fazer o meu devocional se o meu celular não estiver aqui do lado. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque eu tenho a necessidade que as pessoas me vejam orando. Eu tenho a necessidade que as pessoas vejam, olha como eu tenho uma vida de oração. Jesus, nesse texto, ele está ensinando e falando assim, olha, oração é um ato de intimidade sua com Deus. E não é uma forma de autopromoção. Era uma prática dos fariseus. Eles ficavam em pé nas sinagogas, orando e falando com Deus. Então Jesus estava condenando aquela intenção, não a prática.
sei se vocês estão entendendo. E nesse mundo onde a oração pode facilmente se tornar algo que fazemos ao vivo para ganhar curtidas ou a admiração dos outros, Jesus está nos chamando para um lugar secreto. Eu sempre digo isso, a gente só transborda aquilo que a gente vive no nosso quarto. Nós transbordamos. A adoração que transbordamos no culto é a nossa adoração que transbordamos no secreto. Se eu não tenho vida de adoração no secreto, eu posso babar aqui e chorar. Essa vida de adoração não é real. Ela é apenas uma live que eu estou transmitindo para as pessoas. Lúcia, está brava hoje? Não. E é muito engraçado. Sempre quando eu sou muito confrontado, e principalmente com a palavra que eu vou trazer, e fui muito confrontado. Normalmente, por causa dessa, que todos os sábados eu tenho que ter uma palavra para trazer. Então, é algo meio que rotineiro. Na terça, na segunda eu já começo a pensar o texto, na terça ali, na quarta, no máximo na quinta, que é quando o André vai me pedir o tema, eu já tenho o esboço na minha cabeça já montado, para mim passar o tema para o André. Mas quando é esses casos específicos, que o Espírito Santo traz, você vai levar essa. Não é eu que fui buscar uma palavra para trazer para os jovens. Foi o Espírito Santo que me trouxe o tema. Então eu fico muito apreensivo, muito nervoso, muito sério. Às vezes fico até meio chato e bravo, né? Eu até me orei aqui, porque eu cheguei, passei reto por todo mundo, vim e sentei aqui. Que não é uma atitude normal, né? E aí, acho que deu uns 2 minutos, cara, o que eu estou fazendo? Tipo, né? Mas é porque eu fico muito apreensivo, com muito temor. Então isso não é brabeza, mas temor naquilo que eu estou trazendo hoje. Porque o verdadeiro poder da oração está naquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Então, como é que está a nossa vida de oração quando a gente está sozinho? Você está buscando conhecer a Deus mais profundamente, ou você está fazendo isso para impressionar? O verdadeiro cristão, ele precisa de uma vida de oração constante e autêntica, onde o foco é agradar o Pai, não as pessoas. Se a gente quer ver o mover de Deus em nossas vidas, a gente precisa estar disposto a gastar tempo em oração, sem necessidade de holofote. Segundo, viver o Evangelho, não apenas pregá-lo online. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. Tiago aqui ele está enfatizando a importância de colocar a palavra em prática. E ele nos alerta que apenas ouvir ou até mesmo falar sobre a palavra não nos transforma. A transformação acontece quando somos praticantes. Não sei se você já ouviu a frase que a internet deu voz aos burros. Quem já ouviu essa frase? Palco para maluco? Essa eu nunca tinha ouvido. Putz, acho que eu sou meio maluco então. Porque eu sou da era da internet, né? Eu só ganhei palco, enfim. Mas é isso. Que hoje em dia, não, quer saber? A palavra que o pastor pagou, eu sei mais que ele. Sabe o que eu quero? Público. Então eu vou fazer uma live, vou fazer a minha pregação aqui. Tem problema isso? Não. A intenção eu estou precisando de público. Mas você está entendendo que a questão aqui é a intenção? Quando eu vou com a internet para propagar a palavra, e lembrem-se, é uma ferramenta poderosa, está propagando a palavra de Deus. E se eu vou com a intenção, cara, eu quero alcançar o perdido, essa é a intenção correta. Agora, não, eu quero
Vou preparar algo, vou fazer porque eu quero me promover, eu preciso ganhar seguidores, eu preciso ter curtidas e eu preciso viralizar. Aí, é o que o Tiago está falando, olha, não sejam só apenas ouvintes, vocês têm que ser praticantes. Eu não posso só querer pregar a palavra, eu preciso viver o Evangelho. A transformação acontece quando a gente é praticante, quando a gente integra os ensinamentos de Cristo em cada área da nossa vida. Porque muitos hoje estão pregando online. Vou usar um exemplo mais esdrúxulo, quem conhece essa palavra? É o mais baixo, o mais podre possível. Eu estava navegando na rede, nem fala mais isso, mas estava lá no meu TikTok, né? E parei 2 segundos, eu não sei porquê, mas eu acho que é a mente e o demônio, eu acho que faz isso, para ouvir, eu vou falar o nome, é André Surak, quem sabe quem é. Para resumir, é uma mãe que faz filme pornô, que o filho que filma ela, o próprio filho, E ela estava dando uma entrevista falando que no aniversário dela, uma mulher ficou braba com ela porque ela estava falando de Jesus no aniversário dela. E ela falou, mas eu prego aonde eu vou? Tem muita gente pregando online, as André Surak da vida estão pregando online. E a gente está parando para escutar a mensagem, muita gente deve até compartilhar a mensagem. E aí? Não, pelo amor de Deus, vai. Cara, hoje acho que eu vim para ser cancelado mesmo, né? Hoje eu saí de casa e falou, Lucy, hoje você veio não só para ser cancelado, mas para pegar um banco, para ser afastado por um período da liderança, porque hoje você está dando ferramenta para os outros, né? Eu podia trazer, mas é que estava fresco na minha, perdão galera, perdão. É que estava fresco na minha mente, que eu falei, cara, não é possível. Não é possível isso. Sabe? Não, mas o fulano, né? E aí, é uma dupla sertaneja, César Menotti e Fabiano. Que eles terminam o culto dele com louvor. O show, o culto. E aí a galera fala, nossa, vocês viram? E compartilha. César Menotti, olha a mensagem que sim, mas ele passou 2 horas promovendo orgia, falando de bebedeira e falando de traição. Mas ele terminou o show dele com um louvor. Os César Menotti estão pregando na internet e a gente está, ai que lindo. Ai, o Lua Santana orou, nossa. Fulano de tal falou que né? Né ou não é? Mas daí nós temos um pastor íntegro e a gente não compartilha 1 segundo da mensagem dele do domingo. Que a gente conhece a vida, que a gente sabe a família que tem e a maneira que leva a sua vida. Hoje está pesado, perdão. Então muitos hoje pregam online, compartilham versículos e falam sobre o Evangelho, mas será que estão vivendo o que falam? Tiago nos alerta sobre esse auto-engano. Uma vida onde falamos, mas não praticamos, gera uma espiritualidade vazia. Nossa pregação mais forte é o exemplo. A gente precisa viver uma fé que vai além das palavras e que transforma as nossas atitudes, valores e relacionamentos. A palavra de Deus nos desafia a amar, perdoar, buscar a justiça e viver com humildade. Se queremos ser verdadeiros discípulos, precisamos viver o que pregamos. Terceiro, uma vida que agrada a Deus, não só momentos de louvor.
Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo está descrevendo a verdadeira adoração como uma vida dedicada a Deus, que é um sacrifício vivo. Isso significa que o nosso culto não se limita a momentos específicos de louvor, mas deve refletir em cada área da nossa existência. A gente vê muita live de louvor, mas onde está a vida de louvor? Uma vida que agrada a Deus, vai além de cânticos e eventos. É refletida nas nossas decisões, como tratamos o próximo e na nossa integridade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui: deixe de buscar a Deus. Quem ouviu essa mensagem? Faz tempo já, acho que era no tempo de Espírito ainda. Vou trazer de novo então, a maioria não viu. Já tenho mensagem para pregar semana que vem, olha que benção. Olha aí. Mas não é eu a pregadora, vai ter pregadora semana que vem. Já tremeu a pregadora. Já me perdi aqui. Não busque, pare de buscar a Deus, porque Deus é que precisa começar a te buscar. Que a Bíblia diz isso, que Deus busca os verdadeiros adoradores. Então tem que chegar um momento que você tem que parar de buscar a Deus, e Deus é que vai buscar você, para que você seja a solução para o problema de alguém, para que você seja a pessoa que vai inspirar outros a adorar. É isso que esse versículo fala. Chegará a hora, e de fato já chegou, que Deus procurará os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. E isso inclui uma postura de coração e vida dedicados a Ele. Que a nossa adoração não seja apenas uma emoção de momento, mas uma vida inteira de entrega e compromisso com Deus. Quando o nosso trabalho, nossos estudos, a nossa família, as nossas amizades refletem Cristo, estamos adorando com nossa vida. Ontem nós fomos num aniversário, e não era aniversário de crente, né? Aniversário de crente tem um momento de orar pelo aniversariante. Então, antes do bolo, todo mundo já sabe, peraí, alguém vai levantar aí, vai orar pela pessoa, né? Amanhã é aniversário do André, provavelmente vai ter esse rito, né, André? Não, antes do parabéns, alguém vai se levantar, agora vamos orar, né? Daí depois é o parabéns, né? E quando puseram o bolo, a Vanessa já se levantou e vou orar pela aniversariante, né? E era num ambiente onde estava tocando música ao vivo, NX0, estava lá, nós estávamos no barracão, NX0, pois é, olha o nível que eu cheguei, eu estava ouvindo, mesmo que não querendo, mas eu estava ouvindo isso, né, de longe assim, nossa, né, enfim, e a Vanessa se levantou. Mas aí ela foi e não deu tempo, já acenderam a vela e a galera, parabéns, terminou o parabéns, a Vanessa foi de novo, aí as pessoas vieram abraçar o aniversariante, e a Vanessa ficou ali, até que, ok, agora posso orar? Daí a gente se reuniu com a família ali e oramos pelo aniversariante, e foi tão, porque a Vanessa foi orar, mas daí a nossa família se levantou, né? Eu, meu irmão, e eu fui e chamei o esposo junto para orar. E nós fizemos uma roda no meio do barracão da Vila A, nós em roda de mão dada, e a Vanessa orando por ela. E aquilo foi tão inspirador que daí, isso foi por volta de umas 10, mas das 10 às 11h30, que foi o horário que nós fomos embora, o marido dela ficou do meu lado até eu ir embora, conversando comigo. E ali, e compartilhando vida. Então as nossas amizades, tudo que fazemos, tem que refletir a adoração a Deus. Tem que ser proposital. Se eu vou no aniversário, eu não estou indo lá para comemorar com meus amigos. Eu estou indo lá para apresentar o Deus que eu sirvo. Se eu vou treinar numa academia,
Eu não estou indo lá afinar meu shape, mostrar o quanto eu sou bom, não. Eu estou indo lá porque eu preciso refletir a glória de Deus naquele lugar. E isso serve para nossas escolas, para a faculdade, para o nosso trabalho. Aonde a gente pisa, a nossa presença tem que refletir a glória de Deus. Amém? Por último, ter uma vida com propósito, não apenas uma exposição de imagens. Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Olha a responsabilidade do crente. Vocês foram chamados para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Para quê? Para que vocês brilhem como estrelas no universo. A luz do crente tem que brilhar. Você não pode passar desapercebido. Crente não passa desapercebido. Crente que tem a presença do Espírito Santo na sua vida não passa desapercebido. Não é só mais um na sua escola, não é só mais um na sua faculdade, não é só mais um no seu trabalho. Ele brilha como estrela. As pessoas enxergam luz em você. As pessoas te procuram. Paulo está desafiando a viver como luz em um mundo que precisa de testemunho. Ele fala sobre uma vida pura, que se destaca por seu caráter e por suas ações. No mundo digital que a gente vive hoje, é fácil ser tentado a construir uma imagem de perfeição cristã, para que os outros vejam. Mas Deus nos chama para viver um propósito autêntico, onde o nosso foco não está em agradar as pessoas, mas em refletir a luz de Cristo. Precisamos de menos exibição de imagem e mais busca por essência e transformação. O nosso desejo tem que ser brilhar para a glória de Deus, não para receber elogios dos homens. Quando a gente vive com propósito, a gente se torna testemunha do amor e da verdade de Deus em um mundo cheio de escuridão. A gente vive em tempos em que redes sociais e o mundo digital se tornaram uma palavra poderosa para disseminar a palavra de Cristo. Nós vivemos uma pandemia, onde foi essencial para a nossa vida cristã. E até, tanto para o que acessava, até para nós. Eu falo por mim. Se não fosse as lives e cara, eu ia ter, acho que, entrado em depressão, um parafuso, porque era a nossa vida, de vir para cá, era aquela vida de preparar palavra, né? De preparar a palavra para o sábado e tal, e aí de repente você não pode fazer culto, mas por causa dessa ferramenta, por causa das lives, por causa dos vídeos que a gente podia, todas as semanas eu tinha que estar preparando o meu esboço, para continuar propagando a palavra de Deus. E aí vínhamos, muitas vezes eu e o André, eu lembro de um que eu fiz sentado nessa escada aqui, eu sentadinho ali e o André me filmando com o celular. Foi assim que foi a palavra daquela semana. Tinha vezes até que tinha banda, né? A gente fazia com a banda tocava, né? E aí a gente fazia tudo certinho, né? O louvor e tal, enfim. Mas essa exposição pode nos levar a uma fé que valoriza a aparência em vez de substância. Não ainda, Ana. Não chegou o tempo ainda. Agora já deu um spoiler. Onde a espiritualidade se torna um produto a ser compartilhado, em vez de uma vida a ser vivida. O apelo de Jesus é para uma vida autêntica, onde Ele é Senhor, não apenas nas nossas postagens, mas em cada área do nosso coração e das nossas atitudes diárias. A diferença entre live e life não está apenas na grafia, mas em como decidimos viver a nossa fé. O Evangelho não foi feito para ser apenas transmitido, ele foi feito para ser encarnado em nós. O Verbo
se fez carne, o Verbo encarnou e viveu no meio de nós. E depois Ele enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. Então, ser crente não é algo para ser transmitido, mas é algo para ser vivido. Para que o mundo veja em nossas vidas a realidade de Jesus. O cristianismo genuíno vai além do que mostramos para os outros. É uma transformação profunda e diária, e que de glória em glória o Espírito Santo nos molda para sermos mais parecidos com Jesus. Nosso maior testemunho não está em quantas lives assistimos, quantas postagens fazemos sobre Deus ou quantas pessoas nos seguem, mas em como vivemos quando ninguém está olhando. O verdadeiro impacto de uma vida cristã vem daquilo que se constrói em secreto, onde as raízes da nossa fé se aprofundam e Deus pode operar sua obra em nós. Assim é o nosso desafio para a gente buscar uma fé sólida, enraizada na oração, comprometida com a palavra e dedicada a adorar a Deus com cada aspecto da nossa vida. Esse é o cristianismo que Jesus ensinou. Um chamado para morrer para nós mesmos, para as nossas vaidades e para o desejo de aprovação dos outros e viver para a glória de Deus. Nós precisamos ser uma geração que valoriza mais a realidade da vida em Cristo do que as imagens que a gente tenta projetar para o mundo. Quando a gente, e é engraçado isso, acho que o máximo que eu compartilho, e eu sou muito ruim nessa questão, eu já fui até cobrado por amigos, cobrado por discípulos. Lúcio, você precisa colocar suas mensagens, você precisa fazer mas eu acho ainda que eu tenho um receio ou algo do tipo. Eu acho que é um receio, não é uma rejeição, mas é um receio por mim mesmo, para que eu não me corrompa, porque eu conheço o meu ego. Se tem um cara que tem que trabalhar o ego inflado, é eu mesmo, porque eu me deixo muitas vezes me levar, deixo inflar o meu ego, e isso é uma característica da minha família. Os Stamato tem um ego um pouquinho inflamadinho. O Davi está fazendo assim, não, mas tem, Davi, né? A Ana não. Ó, graças a Deus Jesus mudou a minha geração para frente, né? Mudou a minha geração. Para quem não entende, o Davi é meu sobrinho, a Ana também, né? E o Cássio, cadê? O Cássio está lá em cima? O Cassianinho, meu filho, está lá em cima. O que ele faz lá? Ele está editando, verdade? É verdade, ele edita. Então eu não tenho esse costume. O máximo que eu faço é compartilhar os stories, tal. Mas assim, foto da minha família, da minha esposa, é o que eu compartilho, né, no Instagram. Por que você está falando isso? Hoje eu fui surpreendido por nós há uns 15 anos atrás, acho que por aí, 15 ou 12 anos, por aí, eu fui desafiado a abrir uma cela lá na Cidade Nova, e nós íamos para lá, eu e o Darno, nós juntávamos, o Darno, irmão do Thiago, muitos conhecem, juntávamos moeda para a gente colocar gasolina na moto, para nós podermos ir, né? Eu tinha uma motinha, para a gente poder ir fazer célula lá na Cidade Nova, na casa de um menino que a gente tinha ganhado para Jesus. Então a gente ganhou um menino para Jesus e falou: olha, você abre sua casa? Ele falou: abre. Daí a gente foi para lá e começou a fazer. E aí no processo nós ganhamos toda a família dele. E aí você pensa, ganhou? Não, era pai, mãe, cunhada, irmã, eram uns 10 irmãos, era mais de 50 pessoas a família. E nesse processo, o Darno entregava pastel. Ele tinha uma pastelaria, então ele entregava pastel nos comércios, para o pessoal vender. E tinha um menino que trabalha, que
Eu ia falar garçonete, mas não é garçonete. Menino não é garçonete, como é que é quando é? Garçom, né? Nossa. Na lanchonete, e o Dário chamou ele para ir numa célula. E chamava ele para ir na célula. Vamos na célula, quinta-feira. E o Piá era muito louco, falava, não vou nada aqui, célula, negócio de Jesus e tal. Aí um dia o Dário chegou lá e falou assim, cara, vamos num churrasco hoje? Vai ter um monte de menina. E ele falou, vamos, hoje vamos. E aí o Dário passou e pegou ele, só que ele levou o irmão junto. E aí o cara chegou lá, estava eu sentado com a Bíblia na mão. Fazer célula, o Gustavo estava junto, né, irmão da Rafa. O Gu ia junto naquela célula. E esse menino chegou muito bravo, né? Mas ele levou o irmão dele, o irmão mais novo. E os dois ali aceitaram Jesus, e daí, hoje eles são aqui da igreja. Muitos de vocês conhecem a mãe deles, que é a Dona Nilza, né? Dona Nilza foi ganha através do nosso acampamento. Eles queriam ir para o acampamento, mas a tia Nilza, a Carlinha, era pequenininha, e a tia Nilza não queria. Daí eles falaram, não vamos deixar minha mãe sozinha. Eu falei, não, leva ela. A tia Nilza não era crente. E aí nós demos uma missão para a mãe do Zé. A mãe do Zé estava na cozinha. Eu falei, eu vou levar uma mulher que vai trabalhar na cozinha, e você tem que ganhar ela para Jesus no acampamento, hein? Você tem que converter ela. E dali a tia Nilza começou, enfim. E aí eu recebi a imagem. Põe lá, Ana. Ali. Esse é o Jonathan. Quem conhece o Jonathan? Nesse mesmo horário, ele está lá pregando a palavra no culto de jovens da Assembleia de Deus em Santa Helena, e a esposa dele vai cantar. É a primeira vez que ele vai levar a palavra. Esse era o irmão do menino que foi junto, Jonathan, filho da tia Nilza. E aí eu mandei para ele, e ele escreveu assim, que é grato a Deus pela nossa vida e por essa igreja e tal. Mas ele escreveu algo que mexeu comigo, que ele falou assim: fico feliz e com mais vontade de buscar a Deus quando eu vejo cada foto e vídeo que você posta. Deus abençoe você e sua família, irmão. Então, a gente precisa ter mais vida, galera, porque é a nossa vida que inspira outras vidas. É aquilo que a gente vive, não só o que a gente transmite. Eu não faço live de oração, nem live de palavra. Vou fazer, né? Vou aprender a fazer, porque preciso aprender a usar essa ferramenta. Mas tem muitos Jonatas por aí inspirados pela sua vida, por aquilo que você vive lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua faculdade. Tem muitos Jonatas sendo inspirados a ganhar a sua família para Jesus. Eu lembro, naquele acampamento, o Jonathan falou: Lúcio, ele e o irmão, o Edson, como que nós vamos passar 4 dias fora de casa e deixar a minha mãe sozinha com a minha irmã? Meninos recém-convertidos. Eu falei: não, vamos levar lá junto. E a sua irmã também. E muitas de vocês aqui conhecem a Carlinha. A Carlinha está aí todo domingo aí, né? Hoje a turma do João acontece na casa da tia Nilza. Quantas crianças são alcançadas? Todos os sábados, lá em Três Lagoas, né? A turma do João acontece em Três Lagoas e na Batalha, no Morumbi. Então, olha, você pode estar pensando, foi através de uma mentira, mas foi a estratégia que o Darwin usou para levar esses meninos para a célula. E olha a expansão que o reino ganhou. Olha quantas pessoas estão vivendo, estão podendo acessar a vida de Deus, porque um dia alguém resolveu transbordar vida sobre a vida de uma pessoa. Portanto, fique de pé. E eu quero desafiar você. Amanhã nós temos Enem.
Muitos de vocês estão fazendo Enem, mas muitos inspirados pela sua vida, por aquilo que você vive, lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua faculdade. Tem muitos Jonatas sendo inspirados a ganhar a sua família para Jesus. Eu lembro, naquele acampamento, o Jonathan falou: Lúcio, ele e o irmão, o Edson, como que nós vamos passar 4 dias fora de casa e deixar a minha mãe sozinha com a minha irmã? Meninos recém-convertidos. Eu falei: não, vamos levar lá junto. E a sua irmã também. E muitas de vocês aqui conhecem a Carlinha está aí todo domingo aí, né? Hoje a turma do João acontece na casa da tia Nilza. Quantas crianças são alcançadas? Todos os sábados, lá em Três Lagoas, né? A turma do João acontece em Três Lagoas e na Batalha, no Morumbi. Então, olha, você pode estar pensando, foi através de uma mentira, mas foi a estratégia que o Darwin usou para levar esses meninos para a célula. E olha a expansão que o reino ganhou. Olha quantas pessoas estão vivendo, estão podendo acessar a vida de Deus, porque um dia alguém resolveu transbordar vida sobre a vida de uma pessoa. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.